Levítico capítulo de número 7, hoje nós chegamos ao versículo de número 11, por favor, sigamos para lá. Levítico 7, a partir do versículo de número 11. A última mensagem que vimos sobre o capítulo 7 tratou da oferta pela culpa. Lembrem-se, o capítulo 7 ainda trata da perspectiva agora do sacerdote recebendo a oferta. E o final do que nós vamos tratar hoje, os últimos versículos, eu diria, do capítulo 7, eles vão encerrar, na realidade, aquilo que nós começamos a ver a respeito dessa visão também que o Senhor apresentou no livro de Levítico, não somente da parte do ofertante, mas também da parte do sacerdote. Nós já falamos, irmãos, várias vezes que o livro de Levítico, a maior parte dele, são palavras diretas de Deus, dirigidas a Moisés, que deveria dirigi-las ao povo. Deus mesmo ordenou a Moisés, no Monte Sinai, sobre como o seu povo deveria se aproximar dele em adoração, e é por isso que muitos comentaristas, inclusive um deles eu poderia citar aqui, e escreveu um famoso dicionário bíblico, Matthew Winston. Ele disse que nenhum livro contém mais das próprias palavras de Deus do que o próprio livro de Levítico. É impressionante isso. Notem, dentre os livros que nós temos da Bíblia, nenhum deles contém mais das próprias palavras de Deus do que o livro de Levítico. Por quê? Porque toda a Bíblia, irmãos, é palavra de Deus. Toda a Bíblia nos apresenta as palavras de Deus reveladas para nós. Mas nem toda a Bíblia nos dá um registro real da palavra dada por Deus para os seus servos. Como assim? Você tem Deus falando ao povo através dos profetas, por exemplo. Ele não fala diretamente ao povo, mas ele fala através dos profetas. Você tem Deus falando também, por exemplo, por meio de Moisés para o povo, é um outro exemplo. No Novo Testamento você tem Deus falando através dos apóstolos que escreveram para a igreja, para o povo de Deus. Então, nem sempre você vai encontrar palavras diretas, Deus falando diretamente para nós, como achamos no livro de Levítico. É fato, em tudo que temos na Bíblia, em seus 66 livros, nós temos a operação do Santo Espírito de Deus, quando inspirou os homens santos para escrever aquilo que queria que fosse revelado. Mas veja, Levítico é um livro que em grande parte vem, repito, das palavras diretas de Deus para Moisés, então, em seguida, compartilhadas com o povo de Deus na antiga aliança e, de forma maravilhosa, ainda hoje compartilhadas para a igreja de Cristo Jesus. Levítico é um livro sobre adoração. Na verdade, os primeiros 16 capítulos de Levítico nos oferecem regulamentos sobre os vários sacrifícios, o que deveria ser feito, como deveria ser feito, algumas dicas importantes sobre por que deveria ser feito, e tudo isso diz respeito ao cuidado de Deus, como temos aprendido, sobre a forma como devemos nos aproximar dele. Contém uma iniciação formal do sacerdócio. Nós ouvimos o reverendo Benhur pregar sobre isso para nós no último domingo pela manhã, como aconteceu a ordenação dos sacerdotes e como o Senhor estabeleceria tudo isso. Nós encontramos em Êxodo a descrição de como o tabernáculo deveria ser feito. Em Levítico nós vemos a orientação de Deus, ou os mandamentos de Deus sobre o funcionamento dele. Como é que ele deveria funcionar, as funções sacerdotais, em receber os sacrifícios, como os adoradores deveriam trazer esses sacrifícios. Então, nós observamos este livro e começamos a perceber que os desafios que nos são colocados, quando tentamos estudá-lo, são desafiadores de fato. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos aprendendo que Deus tem algo especial a nos ensinar com tudo isso que Ele fez. Por exemplo, no último domingo que nós trabalhamos o capítulo 7, eu tratei com a congregação por que havia alegria no meio do povo quando via tanto sangue envolvido nos sacrifícios. Porque
somente através do sacrifício, sendo oferecido a Deus, da oferta sendo apresentada a Ele, sendo recebida, aceita pelo Deus de toda a terra, o homem poderia encontrar paz, alívio. Então, o animal era morto em seu lugar, e a oferta, quando queimada e recebida pelo Senhor, os manjares, quando comidos pelos sacerdotes, as porções que eram repartidas em uma refeição de paz, tudo aquilo implicava em alegria e regozijo no meio do povo, porque a resposta era: Deus está aceitando você. O mesmo acontece ainda hoje, irmãos. Quando nós nos apresentamos diante de Cristo para adorar a Deus, a sua mediação, ou seja, o seu sangue é a razão porque a nossa adoração é aceita. Mas isso não pode acontecer da forma que nós queremos que aconteça. Isso não pode se processar da forma como nós queremos que se processe. Precisa ocorrer da maneira como Deus, Ele então nos ensina. Agora, sabe um detalhe interessante? Desde que começamos a estudar o capítulo 1 até o capítulo 7, você tem os 5 grandes sacrifícios sob 2 perspectivas, eu já falei isso, mas observem que esses sacrifícios envolviam um aspecto importante da adoração. Era aquele momento voluntário em que o povo ia até o tabernáculo para trazer uma oferta perante o Senhor por diversas razões. Então, não obrigatoriamente fixos ali naquelas festas anuais, obrigatórias, comunitariamente coletivas, mas era como um ato livre de culto, assim como eu e você ainda hoje se dirige à casa de Deus por diversos motivos: gratidão, arrependimento, busca de fé, consolo, conforto para a alma. Esses sacrifícios envolviam esse movimento do povo de Deus, apresentando a Ele em adoração ofertas, para que pudesse sair do santuário do mesmo jeito que nós devemos sair, leves, com o coração em paz, tranquilos para mais uma nova semana, cheios de esperança, garantidos pelo sangue de Cristo, que temos o perdão dos nossos pecados. Observem, irmãos, como tudo isso sempre estava envolvido em um sistema estabelecido por Deus e que envolvia muitos sacrifícios. Hoje nós chegamos então ao versículo 11 do capítulo 7, e eu queria destacar, antes mesmo que a gente comece a ver o texto, que há 3 partes específicas na passagem desta noite que nós vamos tratar. E eu vou fazer isso de forma separada. Mas antes disso, observem o que eu quero dizer. Primeiro, a parte inicial da passagem, dos versículos 11 a 21, ela vai cobrir, mais uma vez, a chamada oferta de paz, ou a oferta de comunhão. Na língua hebraica, shelamim, de onde vem a palavra shalom. O shalom, que significa paz na língua hebraica, é muito mais do que paz como o mundo apregoa. Shalom envolvia uma paz que o mundo não podia oferecer ao povo de Deus. Shalom envolve uma paz que está aqui representada por meio de um sacrifício que traria verdadeiro alívio e descanso para a alma cansada, porque através da sincera convicção de pecados, confissão destes e oferta sacrificial, encontraria segurança para a sua salvação no Senhor. Então esta é a primeira parte. A primeira parte da passagem, versículos de 11 a 21, cobre a oferta de paz ou de comunhão. A segunda parte da passagem vai ocorrer nos versículos 22 a 27. E aí nós vamos tratar o que poderíamos chamar de lei do sangue,
Ou, para ser mais específico, a lei da gordura e do sangue. Talvez você nunca tenha se perguntado por que Deus exigia para si sempre a gordura e o sangue. Hoje nós vamos tratar sobre isso. Finalmente, versículos 28 a 38, vai cobrir a chamada oferta movida. Ela envolvia um movimento, era uma porção dos sacrifícios que deveriam ser dados aos sacerdotes. E fala muito para nós hoje sobre o dever da igreja e, ao mesmo tempo, o movimento de gratidão da parte do povo de Deus, quando recebe o favor do Senhor de cuidar de seus sacerdotes. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ler a passagem e eu vou começar nos versículos de 11 a 21. Como é uma passagem mais longa, para que não fique tão pesado o texto para nós. Assim diz a palavra de Deus. Esta é a lei das ofertas pacíficas que alguém pode oferecer ao Senhor. Se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças, trará bolos, asmos amassados com azeites, obreias, asmas untadas com azeite e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, que será do sacerdote que aspergir o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. Porém, o que ainda restar de carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado. Se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito. Nem lhe será atribuído o sacrifício. Coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo poderá comer a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada de seu povo. Então nós temos aqui, como eu disse, versículos de 11 a 21, primeira parte do texto que fala sobre o Shelamim, a oferta de paz, ou a oferta de comunhão. O que é que nós temos então especificamente? A primeira parte descreve a celebração da oferta de paz. Como é que essa oferta pacífica ela ocorria? Era uma celebração da experiência de paz com Deus, do adorador, do ofertante. Esse era um momento específico em que, tendo o seu sacrifício pelo pecado ou pela culpa que vimos anteriormente sendo aceito, oferecia-se um sacrifício pacífico. Era o momento em que Deus então dizia: agora eu estou recebendo vocês, pelo sangue e pela intercessão do meu mediador, eu perdoo vocês. E agora vocês podem se alegrar e comemorar em grande festa de adoração, tudo isso comigo. A maior alegria que qualquer crente, meus irmãos, na antiga ou na nova aliança, a maior alegria que qualquer crente pode experimentar neste mundo é a alegria da experiência de paz e comunhão com Deus. Nada substitui isso. Essa é uma lição importante que nós podemos extrair nesta noite acerca da oferta pacífica. Ela era a expressão pública do adorador, da sua alegria, do seu deleite em Deus, de sua ação de graças ao Senhor, pelo resultado do perdão. Ele agora desfrutava paz com o Senhor. Vocês percebem como esse movimento, ele não era somente na antiga
mas ainda hoje permanente na nova aliança. Que comunhão é melhor do que a comunhão que podemos ter com Deus? Que paz o mundo pode oferecer que seja melhor do que a paz que Cristo nos oferece e que o mundo não pode nos dar? O Shelamim celebrava isso. Por isso, repito, a extensão da expressão Shalom na Bíblia é muito mais ampla do que podemos imaginar. Quando desejamos a paz uns aos outros, nós precisamos ter esse conceito em nosso coração. Nós desejamos a paz ao nosso irmão, que tem comunhão conosco, e é uma paz que o mundo não nos oferece. O adorador, então, ia até o tabernáculo com esse sentimento. Deus deveria, e Ele poderia, se imputasse seus pecados contra o adorador, condená-lo, e ainda assim, em sua misericórdia, ele tinha a certeza de que o Senhor é um Deus perdoador. E assim, qual era o resultado? O movimento, a ação daquele que estava ali para adorar a Deus? Expressar, de maneira espontânea, pessoal, livre e voluntária, a ação de graças a Deus, pelo que ele estava recebendo de suas mãos. A paz e a comunhão, repito, e assim ele trazia uma oferta. Por isso essa oferta era chamada de pacífica, comunhão. Era uma oferta semelhante àquela celebração de acordos de paz entre reis, ou entre senhores e vassalos, sentados em uma mesa e celebrando agora um pacto. E na oferta de paz, então, irmãos, aqueles que se aproximavam do Senhor para adorá-lo, eram gratos por essa paz recebida, pela comunhão agora experimentada, e a oferta envolvia a participação de uma refeição. O que tudo isso nos remete hoje? Para onde tudo isso aponta? Por isso, irmãos, a minha ênfase não é sem sentido quanto ao conceito bíblico daquilo que temos aqui na antiga aliança e se cumpre em Cristo. Onde Cristo celebra a paz conosco? É quando oramos com Ele? Ou oramos para Ele? É quando cantamos para Ele? É quando lemos a sua palavra, ou ouvimos a sua voz pela pregação, não somente nesses momentos, ou nisto. A culminância, o selo, é a mesa, é a refeição, é a comida. Nós gostamos de receber em nossa mesa amigos, irmãos, familiares. Uma mesa sempre celebra paz e comunhão entre aqueles que estão sentados, quando tudo está resolvido. Nós comemos e bebemos e isso envolve satisfação, plena alegria. Agora, percebam o seguinte: quem iniciou tudo isso, esse movimento, não foi o homem dirigindo-se a Deus. A mesa não é uma invenção humana, a refeição não é uma criação dos homens. Deus cria todas as coisas, Ele dá os alimentos aos homens, Ele autoriza o que os homens podem e também o que não podem comer. E no conceito de adoração, Ele inclui a refeição pactual, como a celebração alegre da paz e da comunhão que nós temos com Ele, reconciliados em Cristo Jesus. Então, o que nós vemos nos versículos 11 a 21 é algo maravilhoso, precioso, porque, em primeiro lugar, esta oferta servia para ajudar, orientar o adorador na antiga aliança, que queria celebrar a sua alegria e paz com Deus. E como um adorador da antiga aliança, que desejava celebrar essa alegria e paz com Deus, ele precisava fazer isso com cuidado,
segundo os preceitos do Senhor. Ele não poderia fazer algo diferente do que Deus determinaria que ele fizesse. Então, a forma como o adorador expressaria a sua alegria em paz com Deus era cuidadosamente ordenada de acordo com as instruções da palavra de Deus. Essa é uma verdade primeira e que não pode ser esquecida quando nós tratamos do conceito de oferta de paz. Não poderia ser de qualquer jeito, não deveria ser de qualquer forma. Deveria envolver um sentimento de fato, de alegria e de regozijo no Senhor, mas não poderia ser segundo aquilo que o nosso coração deseja. E, embora o aspecto ritual envolvido nesse princípio tenha desaparecido na nova aliança, porque nós não temos mais rituais levíticos complexos, detalhados, registrados para nós no Novo Testamento, o princípio permanece ainda hoje sendo o mesmo. Como assim? Meu irmão, se você quiser desfrutar da presença de Deus, se você quiser exultar em sua paz, favor e comunhão, você deve adorar a Deus de acordo com a sua palavra. Na nova aliança, obviamente, isso significa que você só se aproximará de Deus corretamente se você fizer isso por meio de seu Filho Jesus Cristo. O que é que a Bíblia diz a respeito de Jesus? A carta aos Hebreus, ele é o mediador de superior aliança. Nenhum homem pode fazer isso por você, você não pode fazer isso por si mesmo, nenhum santo, por melhor que tenha sido, nem a mãe do Senhor, nenhum deles se colocaria na posição daquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Devemos chegar a Deus por meio de Jesus Cristo, dependentes de Jesus Cristo e da graça que Ele nos oferece para a salvação. No Antigo Testamento, então, o adorador trazia uma oferta que deveria estar cozida, e enquanto cozinhava a oferta, o que é que acontecia? Imaginem que cena bonita. Ele se virava para a congregação e declarava a todos seus irmãos que estavam reunidos ali, no tabernáculo, o seu louvor a Deus e o motivo de seu agradecimento. Então, não era algo que era feito isoladamente. Suponhamos, eu levava uma oferta de paz por um motivo de gratidão a Deus, tinha a oferta recebida e comia sozinho. Não era para acontecer assim, não. Ele comparecia perante o povo de Deus, ele testificava como o Senhor havia sido bom para ele, e muitos salmos da Bíblia descrevem isso de uma maneira muito bonita, na experiência do salmista, fazendo o mesmo, se apresentando diante do Senhor com uma oferta pacífica, voltando-se para a congregação para testificar a eles porque ele estava trazendo esta oferta pacífica ao Senhor. É como se dissesse: o Senhor tem sido bom para mim, o Senhor me livrou de todos os meus inimigos, eu tenho ao Senhor como meu escudo e o meu defensor, minha torre poderosa, e declaro hoje, diante de todos vocês, congregação, que não fui liberto por minha própria força, meu próprio poder, mas pelo Senhor. E assim, o adorador declararia perante toda a congregação reunida o que o Senhor fez com ele. E em seguida, toda a congregação reunida participava da refeição. Era uma grande festa. E o adorador, então, deveria demonstrar gratidão por meio de um coração generoso. Por quê? Ele não poderia levar comida só para ele. Ele deveria levar mais do que para si mesmo. Porque se ele estivesse verdadeiramente grato pelas misericórdias de Deus para com ele, se ele estivesse realmente desfrutando de comunhão com Deus, ele deveria ter um espírito generoso e preocupado também com seus irmãos. E ele traria o suficiente para que acontecesse uma verdadeira refeição comunitária.
Agora, irmãos, percebam como a Bíblia é maravilhosa. 1 Coríntios capítulo 11, vocês conhecem a passagem. 1 Coríntios capítulo de número 11. Os princípios de Levítico 7 provavelmente estavam na mente do apóstolo Paulo. Quando ele repreendeu a desordem na mesa do Senhor, na igreja em Corinto, porque eles estavam pensando em si mesmos. Veja, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, ele vai lembrar que todos os dons espirituais extraordinários no meio da igreja de Corinto não funcionavam para nada, porque eles não estavam pensando no corpo de Cristo. Eles não estavam pensando em seus irmãos, eles não estavam pensando em suas irmãs, eles estavam procurando simplesmente agir como se fossem únicos. Versículo 17 diz assim, olha: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Aqui, Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, porque eles não estavam seguindo os preceitos do Shelamim. Talvez eu possa ser mais claro com a ilustração que eu vou dar a vocês da vida real da nossa congregação. Lá vem bomba, né? Termina o culto da manhã, intervalo da escola dominical, você vai lá atrás para o cafezinho, ninguém respeita a fila. Cada um passa na frente do outro, pega os biscoitos e não pensa em ninguém. Enche o copo de café e não está pensando em quem vai tomar atrás, é a mesma desordem. Você pensa assim, que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. Não é só falta de educação, não. E se você está fazendo isso, se arrependa. Mas envolve esse princípio, que não é bíblico, de que eu preciso ser sempre aquele que tem a primazia, o número 1. O que ficar para trás, se sobrar, problema deles. Eu não estou nem aí. Imaginem, a ceia no primeiro século não acontecia como acontece hoje, porque você não tinha templos, como depois vão surgir. As reuniões eram extremamente familiares nas casas, onde as igrejas se reuniam. Por exemplo, você tem em Filipos a casa de Lídia, quando se converte, que era uma mulher próspera, aberta para receber os irmãos. E o conceito de refeição era muito maior do que o nosso. Por exemplo, é necessário um estudo mais detalhado para tentar entender como, com o passar dos séculos, o tamanho do pão na celebração da ceia foi ficando pequeno. E o cálice também. Porque naquele tempo, na celebração, e acontecia no momento da adoração, comia-se pão e bebia-se vinho, como Jesus ensinou. Só que era um alimento, era uma refeição, envolvia comunhão, alegria e paz, mas não poderia haver excesso. Veja que o mesmo princípio que está em Levítico 7, Paulo vai tratar, ou vai usar para tratar um problema na nova aliança. O que é que ele diz? Ele diz que no versículo 20, quando eles se reuniam no mesmo lugar, eles não estavam comendo a ceia do Senhor. Por quê? Porque estava tudo errado. Quando comiam, cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia. Alguns passavam fome porque outros passavam na frente deles. E tinha aqueles que se excediam no vinho e ficavam
embriagados, o que é condenável na Bíblia. Paulo estava dizendo aos cristãos em Corinto: vocês vêm à mesa do Senhor assim, desse jeito, e deixe-me dizer a vocês o que vai acontecer: vocês morrerão. Mais adiante nós vamos ver que tinha gente que estava morrendo. Observem, ele vai prosseguir e ele vai dizer, no versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. E aí ele vai dar a instrução da ceia do Senhor, ordenando-a, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E o versículo 30 então diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tinha gente morrendo ao tomar a ceia do Senhor, porque estava fazendo isso da forma errada. Quebrando o princípio da comunhão, da paz, da celebração alegre no meio da igreja, de que aquela refeição celebrava a liberdade em Cristo que o povo de Deus experimenta porque recebeu salvação. Agora, veja se isso não parece soar familiar para você. Lá em Levítico capítulo 7, não se poderia comer a ceia ou a oferta de paz de qualquer maneira. O que é que diz lá? Aquele que tocar em coisa impura será eliminado. Deveria haver uma preparação. Em Coríntios, Paulo está dizendo: irmãos, se vocês vêm para a mesa de comunhão com o Senhor Jesus Cristo e seu povo, e vocês não amam o seu povo, vocês não amam a comunhão dos santos, vocês não amam a comunhão do povo de Deus, o Senhor trará maldição e condenação a isso, porque a celebração da comunhão não é apenas a celebração da nossa união e comunhão com o nosso cabeça exaltado Jesus Cristo. É uma celebração de união e comunhão com todos aqueles que estão unidos a nós no Senhor Jesus Cristo. Todo o seu povo, todos os seus filhos, todos os que confiam nele. Era o que Paulo estava dizendo. E assim, irmãos, Paulo se baseia nos princípios de Levítico 7, ao mesmo tempo que nos explica hoje como devemos nos chegar na mesa do Senhor, em 1 Coríntios 11. Nós não podemos nos achegar à mesa do Senhor com problemas claros com o nosso irmão. Nós precisamos resolvê-los, tratá-los, para que não adoeçamos, enfraqueçamos e, por fim, morramos. Em segundo lugar, observe também os últimos 3 versículos de Levítico 7, por favor. Os últimos 3 versículos da parte, na verdade, né? 19, 20 e 21, da primeira parte. Diz assim, 19 a 21, Levítico 7, a carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, será queimada. Qualquer que estiver limpo, comerá a carne do sacrifício. Porém, se alguma pessoa, tendo sobre si imundícia, comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, será eliminada de seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou de gado imundo, ou de qualquer réptil imundo, e da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, ela comer, será eliminada de seu povo. Em segundo lugar, note que esta primeira parte da mensagem de hoje, em Levítico 7, enfatiza a necessidade da pureza ritual como absolutamente essencial para que o adorador pudesse receber a refeição de paz, comer dela.
E essa pureza ritual, obviamente, reflete as exigências éticas da comunhão com Deus. Eu não posso me achegar a Deus sem antes me purificar. Por isso eu preciso confessar as minhas faltas a Ele. Eu não posso dizer a Ele: Senhor, estou desfrutando da Tua paz e da Tua presença, mas vivendo em rebelião contra Ele. O Senhor aqui está tratando então o nosso coração, para que não haja hipocrisia da nossa parte. Eu posso alegar externamente que estou desfrutando paz com Deus, mas eu posso fazer isso agindo contrariamente e em rebelião à sua palavra. Deus então diz que isso seria exposto em Levítico 7 e em 1 Coríntios 11. Se permanecermos assim, seremos eliminados do meio do povo. A regra é clara, é o que diz a palavra de Deus. Agora, irmãos, veja que o objetivo desta passagem é que aqueles que realmente experimentaram a paz com Deus por sua graça e que desejam com gratidão celebrá-la, devem fazer isso de boa vontade, às custas pessoais, com generosidade em seus corações, com seus irmãos e também com correspondente retidão e vida moral. Veja que interessante, tudo que a Igreja de Cristo deve fazer hoje não pode depender de auxílio ou de verba estatal. Deve sair do nosso bolso, deve ser fruto da nossa gratidão pelo que o Senhor sobejamente nos tem dado. Um coração agradecido que tem paz com Deus não terá limites ao fazer isso, mas terá um coração pronto para celebrar essa grande festa. Os princípios de liturgia da nossa denominação, quando fala da ceia do Senhor, diz que os presbíteros devem escolher o melhor pão e o melhor vinho para a celebração da ceia. Então não pode ser qualquer coisa. Às vezes nós somos mesquinhos. Nós queremos comer bem lá fora, nós queremos comer o melhor, nós queremos beber o melhor, mas quando é o vinho da ceia, mas que vinho caro, podia ser uma coisa mais barata, porque esse pão podia ser um pão mais simples? Não, irmãos, absolutamente, essa deve ser a maior expressão da nossa gratidão. Então para o Senhor sempre deve ser o melhor. Mas há algo ainda a ser aprendido na sequência da passagem. Vejam os versículos 22 a 27, sobre a lei de gordura e de sangue. Versículos 22 a 27. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: não comereis gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada de seu povo. Esta é a segunda parte da passagem, a lei da gordura e do sangue. Ensina que a gordura pertence ao Senhor e o sangue também pertence a Ele. A questão é, o que isso significa? Por que essa exigência de Deus pela gordura e pelo sangue? Na antiga aliança, a adoração sacrificial, a gordura e o sangue pertenciam ao Senhor por uma razão muito clara, porque simbolizava o melhor, gordura e sangue. Agora, veja, isso não é lógico para nós hoje, que quando vamos à churrascaria, por vezes não gostamos da gordura. A gente foge dela. A ciência hoje faz com que a gente corra dela. Mas a Bíblia sempre relacionou como a melhor parte. Você já percebeu que um bom pedaço de churrasco sem a gordurinha é ruim? Porque é onde está o sabor, a suculência. Veja que as melhores carnes são entrelaçadas com gordura. O princípio então é claro, o Senhor estava ensinando o povo a entender que eles deveriam dar o melhor para o Senhor.
Alguns podem gostar um pouco menos de carne, e essa não é uma parte que vocês vão realmente apreciar. Mas tentem pensar um pouco na mente do hebreu, e como ele enxergava a gordura em sua dieta. Incluía muito mais do que nós chamamos simplesmente de gordura, mas da boa carne, suculenta e gorda. Na mente do hebreu, essa era a melhor parte escolhida do animal para se comer. E então, quando o Senhor ensinou o povo a reservar isso para si mesmo, nos animais que eram oferecidos em sacrifício, mesmo quando outras partes daquele animal seriam compartilhadas numa refeição pactual entre o povo e os sacerdotes, ao reservar a gordura para Deus, repito, Deus estava ensinando ao povo que na adoração o melhor sempre deve ser a Ele, pertencer a Ele, deve ser dado para Ele. E ao proibir tomar sangue, o que o Senhor estava ensinando? Ele estava indicando que o sangue, como símbolo da vida e como símbolo pelo meio do qual o Senhor daria vida ao povo, também pertencia a Ele. Ou seja, duas lições: o melhor pertence a Deus e a vida também pertence a Deus, gordura e sangue. Assim, na adoração sacrificial da antiga aliança, irmãos, a gordura e o sangue pertenciam a Deus, porque o melhor pertence a Deus e a própria vida pertence a Deus. E você tem essa afirmação sendo feita no livro de Levítico. Você tem uma reiteração da proibição de Deus contra comer a gordura ou sangue de animais, e a questão simplesmente era esta: aqueles que amam o Senhor terão prazer em dar a Ele o melhor de si mesmos e também reconhecerão que toda a vida vem dele e pertence a Ele. Veja, a verdadeira vida de fé faz com que o homem ofereça o seu melhor a Deus, ao mesmo tempo em que reconhece que vive pela graça de Deus, porque o Senhor Deus é Rei sobre a nossa vida. Dois princípios maravilhosos que devem ser guardados em nosso coração, transmitidos para os nossos filhos, se quisermos viver bem. Imagine um jovem hebreu, por exemplo, indo com seu pai no caminho para oferecer o shelamim, e dizendo assim: mas pai, por que temos que dar a gordura para o Senhor? O Senhor percebe quanto poderíamos ganhar vendendo isso no mercado municipal? Ao passo que seu pai responderia: meu filho, deixa eu contar uma história para você sobre um homem chamado Abraão. O Senhor veio até ele e disse: Abraão, toma teu filho, o teu único filho Isaque, a quem você ama, vá para a montanha que eu vou mostrar para você e mate-o para mim. E aquele pai, então judeu, diria para o seu filho: meu filho, o Senhor exigiu de Abraão o que ele mais amava. Não deveríamos nós dar o melhor que temos também para o Senhor? Esta reserva então da gordura e do sangue, irmãos, era uma reserva do melhor e da própria vida para o Senhor. E o adorador da antiga aliança reconhecia isso ao trazer a oferta para Deus, e você percebe os versículos 22 a 27, ensinando a nós, mais uma vez, este maravilhoso princípio. Mas, por fim, nós temos versículos 28 a 38. Observem, a chamada oferta movida. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel,
dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos, por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, as ofertas queimadas do Senhor. No dia em que os apresentou para oficiarem como sacerdotes ao Senhor, a qual o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu. Estatuto perpétuo é por suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Vimos no requisito específico a parte da oferta, a gordura, que deveria ser dada ao Senhor e por isso consumida por completo no altar. Mas notem, agora a coxa direita e o peito do animal, que era parte dessa oferta de paz, deveria ser ofertada ao sacerdote. O que tudo isso significaria? O sacerdote apresentava a oferta, mostrava ao povo, e aí a ideia que vem da oferta em movimento, a oferta movida, o que era oferecido ao Senhor e o que era dado a ele por direito. Ele tinha direito de participar desta oferta de acordo com o ordenamento de Deus. Deus foi quem deu a ordem. Ele não poderia tomar aquilo que não lhe pertencia. Lembrem-se que, dentre os pecados dos filhos de Eli, estava o fato de que eles estavam pegando a gordura que pertencia a Deus. A gordura não era deles, dos sacerdotes. Aqui, irmãos, nós temos um princípio que pode ser aplicado em nossos dias. Que as próprias pessoas doem diretamente ao Senhor, que elas contribuam generosamente ao Senhor, e elas podem fazer isso sustentando suas congregações, principalmente o ministério da palavra de Deus. Ministros, via de regra, vivem das ofertas de suas congregações. As ofertas da igreja, quando dadas de coração, como diz 1 Coríntios 9, ou 2 Coríntios 9, porque Deus ama o que dá com alegria, o que envolve? Envolve uma doação de fé e gratidão, onde é demonstrado dedicação ao Senhor, quando, como povo de Deus, nós somos os sustentadores do ministério da palavra. Irmãos, às vezes nós gastamos muito com muitas coisas e o Senhor nos dá liberdade para isso. Nós investimos em muitas e muitas coisas e é uma bênção de Deus poder fazer tudo isso. Mas nunca se esqueçam, se queremos demonstrar um coração generoso, nós devemos ser sustentadores da obra do Evangelho. É triste dizer, mas uma congregação como a nossa ainda tem um percentual pequeno de mantenedores. No universo, no último censo que nós fizemos, relacionando membresia aqui, congregações, membros de igreja que já não podem mais vir, tirando alguns excessos ou avaliações que nós precisamos fazer, nós já alcançamos a quantidade de aproximadamente 500 membros. Desses 500 membros, pouco mais de 60 são regulares em contribuição na igreja. Há algum problema com tudo isso? Há alguma coisa errada com isso? A doação que fazemos como gratidão a Deus é prova de que nós estamos realmente devolvendo ao Senhor com alegria parte daquilo que Ele nos dá sobejamente. O povo de Deus deve dar de forma pública e direta ao Senhor, mas uma porção muito boa, aquela porção de oferta pacífica, deve ser fornecida aos sacerdotes para seu cuidado e manutenção, para o apoio de seu ministério. Assim, o Senhor ensinava ao povo que deveria trazer as suas ofertas livremente, era uma oferta votiva ao Senhor. E mesmo dando ao Senhor, notem, pelas regulamentações divinas,
eles estavam também contribuindo com o ministério da palavra. O mesmo princípio se baseia em 1 Coríntios, de que os servos do Senhor e de sua palavra devem viver pelo serviço da palavra, e o povo de Deus deve estar disposto e generoso em apoiar o ministério da palavra. Nós gastamos por vezes com muitas outras coisas, e muitas delas são lícitas, mas não podemos deixar de sustentar o ministério que mantém o movimento e a ação do Espírito no meio das igrejas. Festas não promovem isso, reuniões e reuniões não promoverão, ativismos e mais ativismos tampouco. O que faz com que a obra avance é a pregação fiel e genuína do Santo Evangelho da graça de Jesus. E se muitos ministros hoje têm medo de falar sobre esse assunto, eu não tenho. A Bíblia diz para a gente falar, e nós precisamos, irmãos, nos envolver com isso. Nós não podemos ser negligentes neste quesito. Devemos ter disposição e generosidade em apoiar a obra do Evangelho. Eu diria que eu não teria mais exortações a dar nesse sentido. Eu testemunho aqui publicamente que tenho sido cuidado por vocês, irmãos, melhor do que mereço ser cuidado. Mas ainda assim, esse é um tema que precisa ser tratado, pois muitos em nosso meio precisam ser despertados. Nós temos uma grande obra de pregação do Evangelho, Brasil e mundo afora, que precisa ser apoiada por nós. O Senhor promete abençoar ainda mais o seu povo à medida em que Ele é generoso. E nós podemos fazer muitas coisas, nós podemos apoiar pastores em regiões que não têm condição, pastores que lutam e não podem estudar e pregar melhor porque também precisam trabalhar fora porque não têm sustento. Nós podemos fazer muitas coisas e isso começa com o envolvimento da igreja e o seu apoio à liderança que governa a igreja para que possa fazer mais. Envolvimento, isso é importante. Percebam, meus queridos irmãos, tudo isto está envolto em um significado, um princípio ensinado em Levítico sobre uma oferta. Por fim, me permitam uma última aplicação, conclusiva aplicação. Tudo isso nos remete ao que Cristo fez por nós. 1 de Pedro diz que nós não fomos redimidos, comprados por prata ou ouro, mas pela grande generosidade do nosso Senhor, que não poupou o seu Filho, e Ele livre, prontamente, deu a sua própria vida, derramou o seu próprio sangue, fomos comprados por preço. O que para nós é salvação pela graça, teve um custo, derramamento de sangue, oferta de paz. O nosso Senhor fez tudo isso, e antes de tudo isso, Ele lembrou como nós deveríamos, reunidos, celebrar essa grande festa. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Tomem e bebam do cálice todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue. E digo ainda a vocês, que não beberei novamente até o dia em que novamente beberemos juntos no reino de meu Pai. Ainda hoje, irmãos, a razão da nossa alegria. Ainda hoje, meus irmãos, a razão da nossa paz. Ainda hoje, meus irmãos, a razão da nossa verdadeira comunhão é marcada com sangue. A vida cristã é marcada com sangue. Não há como esquecer do precioso sangue do nosso Redentor. A comunhão que temos uns com os outros deve refletir isso. Nunca
esqueçamos. Nós não podemos vir aqui apenas para adorar a Deus individualmente. Nós não podemos vir aqui para prestar culto a Deus como se estivéssemos cada um de nós em compartimentos, isolados e fechados uns dos outros, porque não é isso que o Senhor tem por propósito para o seu povo desde Levítico. Um homem ia trazer uma oferta de paz, e enquanto estava sendo cozinhada, ele se virava e dizia: eu quero contar a vocês o que o Senhor tem feito por mim. Nós nos reunimos dominicalmente para adorar a Cristo, e não podemos sair daqui sem conversarmos uns com os outros e dizer: eu queria falar com você nesta semana o que o Senhor fez por mim. Eu quero contar a você não somente os problemas que enfrento, eu quero contar a você não somente as angústias que sinto, os problemas e sofrimentos, mas o que o Senhor tem feito por minha alma. E é muito maior, mais precioso, mais poderoso do que qualquer coisa que venha enfrentar neste mundo. Pois eu fui salvo pelo sangue do meu Salvador. O ruim é a gente terminar isso sem uma ceia, né? Pois ela celebra o que eu estou acabando de dizer para vocês mais uma vez. E aí a gente não come e bebe sem outro sentido, sentimento na alma, desejo no coração, alegria de viver. Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Oremos. Nosso Senhor e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra, tua verdade. Amamos a bênção da comunhão que desfrutamos contigo, ó Senhor, suas ordenanças, seus meios de graça, o dia do Senhor após o dia do Senhor, quando nos reunimos sob sua palavra e sacramento e com o seu povo, para levantar as nossas vozes, as nossas mãos em oração e louvor, e para ouvi-lo mais uma vez, para nos encontrarmos mais uma vez contigo, Senhor, para desfrutarmos da comunhão da tua santa presença. Senhor, nós oramos esta noite para que isso seja o deleite dos nossos corações e vidas, e que, por teu Espírito, sejam eles transformados de forma adequada, sempre, sempre, sempre. Nós pedimos isto humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém.